Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da segunda rodada do Campeonato Carioca. Rodada aí, essa que ainda os times grandes estão com os times que é reserva, os times praticamente aí o time sub-20, o Flamengo jogando com o sub-20, o Fluminense a maioria dos jogadores sub-20, o Flamengo só com o Matheus Cunha aí como goleiro, que já estava no profissional, que ficou para disputar o campeonato, o início do Campeonato Carioca. É um jogador experiente já, apesar da idade, ter pouca idade, mas para essa garotada que está disputando aí, que é sub-20 do Flamengo, ele é o mais experiente, já passou, já rodou, já foi campeão, então capitão aí do Mengão. Então tem Flamengo jogando com sub-20, tem Vasco jogando com sub-20, tem o Fluminense praticamente com sub-20 e só o Botafogo com o time titular aí jogando, praticamente o time todo titular. O Botafogo que não consegue contratar ninguém. Hoje é uma vergonha danada, contratou um jogador, depois descontratou, anunciou, agora já não está mais anunciado, depois mudou tudo, parece que o jogador pediu mais, os empresários pediram mais alguma coisa, mas anunciaram um jogador sem ter assinado o contrato com ele. É uma vergonha, cara. Eu não sei o que esse rapaz veio fazer, esse senhor que comprou o Botafogo lá, que está com a SAF, levou os jogadores para o outro time dele, para o Lyon da França, não fez contratações de nível daqueles que saíram. O Botafogo esse ano vai estar lascado se não contratar. Se a torcida não começar a reclamar agora, vai estar lascado aí no Campeonato Brasileiro e arriscado não passar nem da primeira fase da pré-Libertadores para disputar aí a fase de grupos. Vamos lá, então o Botafogo se põe a pau, a torcida tem que começar a reclamar agora, porque senão lá para frente não vai dar certo. Então vamos aqui falar rapidinho dos resultados. Madureira 1, Audax 0, Madureira que aquele time pequeno, que a gente chama pequeno, do Rio de Janeiro, já se tornou até médio do Rio de Janeiro, que o Madureira sempre está nas cabeças ali, junto com Boa Vista. Madureira fez aí o que tem que fazer dentro de casa, conseguiu aí os 3 pontinhos para brigar ali, para não cair logo. Primeiro, os times pequenos têm que pensar em não cair, para depois pensar em uma outra coisa maior. Então, os times pequenos, quanto mais somar pontos agora no início do campeonato, melhor. Se não me engano, aí com 12, 13 pontos no campeonato, o time que tivesse esses pontos não desse divisão. Então, Madureira, o mais rápido possível, aí Madureira, Boa Vista, esses times que brigam mesmo, sempre lá para estarem ali nas semifinais, o mais rápido possível é fazer os pontos para se safar aí da descida de divisão. Botafogo 2, Bangu 0, Botafogo não teve nem muito bem assim no jogo. Eu achei que tá faltando ainda alguma coisa. O Botafogo, claro, vem de pré-temporada, não é a mesma equipe do ano passado. Os jogadores que saíram foram bons, muito bons jogadores. Os que entraram não são tão bons assim. Então você até acertar esse time do Botafogo, até o treinador acertar o time do Botafogo, vai demorar um pouquinho. Então aquilo que eu falo, o nível dos jogadores que entraram não são os mesmos dos que saíram. O Botafogo tem que contratar bons jogadores para pensar grande, pensar em título, pensar em disputar Libertadores, porque senão com essa equipe vai ser muito difícil passar da pré-Libertadores. Então tem que contratar o Botafogo, a torcida tem que chiar, a torcida tem que cobrar o Testor, porque senão aquilo dali vai ficar dessa maneira aí, e lá pra frente, quando começar os campeonatos e não conseguir nada, aí já não adianta mais chorar. Tem que chorar agora, tem que reclamar agora, tem que pedir agora, porque lá na frente não vai adiantar. Fluminense 2, Portuguesa 1, mais um gol do Lelê. Aquilo que eu falei na semana passada, o Lelê também tinha feito o gol. Para mim é muito bom jogador, está sendo mal aproveitado no Fluminense. Campeonato Carioca ano passado foi um dos artilheiros, se eu não me engano, ficou 1 ou 2 gols atrás do Cano, mas liderou a artilharia um bom tempo aí no campeonato. Lelê esse ano de novo, já é o 2º gol dele no Campeonato Carioca. Ele é muito bom jogador. No Fluminense é mal aproveitado, claro, tem o Cano ali no meio que é da mesma função, faz a mesma função que o Lelê, mas eu acho que o Lelê tem totais condições aí de ser mais aproveitado pelo Diniz ali na posição dele. Eu acho que ele pode ser muito útil ao Fluminense nesse campo, nesse ano aí de 2024. Só tem que saber aproveitar. O Fluminense esteve bem, mas assim, criou algumas chances de gols. A Portuguesa também criou uma chancezinha ou outra, não tem nada demais a Portuguesa, mas venceu o primeiro jogo do Bangu, agora fez um jogo ali
pegado ali contra o Fluminense. Não foi um bom jogo, é jogo de pré-temporada praticamente, é um jogo de início de campeonato, de início de temporada. A gente não vai ver grandes jogos, como fez o Flamengo aí contra se eu não me engano foi o Boa Vista, o primeiro jogo, 4-0, mas o Flamengo já tem um time montado já há 3 anos, então é mais fácil ali para fazer bons jogos do que os outros times que estão montando seus times agora. O Botafogo que perdeu jogadores, o Fluminense que perdeu o Nino, foi uma grande perda. O Fluminense também ainda não contratou jogador no nível do Nino, vai ter que contratar. O Marlon não teve bem em 2023, vamos ver, a gente sabe que ele é muito bom jogador, mas a gente tem que saber como é que está ele para 2024, porque se não estiver bem, como não teve em 2023, então o Fluminense tem que contratar um do nível do Nino, ou pelo menos que chegue ali perto. Melhor vai ser muito difícil, e venderam um Nino muito barato para o time lá da Rússia. Nova Iguaçu 1, Flamengo 1, Nova Iguaçu melhor no jogo, no início do jogo ali, bem melhor do que o Flamengo. Dois times aí novos, dois times que correm muito, dois times de muita pegada. O Flamengo com o Sub-20 disputando aí o campeonato. O Flamengo que saiu ontem da Copinha com o time 16 ou Sub-17, mas fez um bom campeonato. O time que está o Sub-20 disputando o Carioca era o time que está disputando a Copinha, voltou para o Rio para disputar o Campeonato Carioca, e o Sub-17 foi para a Copinha, fez um bom jogo ontem, mas não deu, perdeu aí para o Cruzeiro, mas valeu, a garotada teve muito bem, jogaram bem, poderia ter empatado o jogo ali, levado até para os pênaltis e quem sabe até vencido o jogo, mas o Cruzeiro tem uma equipe muito boa na Copinha. Já o Flamengo teve fez um bom jogo depois que o Nova Iguaçu conseguiu fazer 1-0. O Flamengo controlou ali, depois de uns 10 minutinhos controlou o jogo, conseguiu empatar o jogo, teve chances ali logo depois que empatou para virar, mas o time do Flamengo é um time muito novo, é um time me parece ali também um pouco desorganizado, não é aquele time que estava na Copinha, mas um pouco de desorganização, um pouco de nervosismo também, porque não é fácil você botar uma garotada que não vinha jogando aí no profissional e nem treinando, a maioria ali não treina nem com profissional, para disputar um campeonato profissional. É totalmente diferente de disputar um campeonato sub-20, sub-17, totalmente diferente, a pegada é outra, mesmo o Nova Iguaçu sendo um time praticamente sub-20 também, mas a gente já sabe que o Nova Iguaçu, ele trabalha, ele vive dessa garotada aí, e muito bem feito o trabalho do Nova Iguaçu. Já tinha falado isso na semana passada, mas o Flamengo meio perdido ali no campo, depois conseguiu empatar e no final o jogador do Flamengo foi expulso. Mesmo assim o Flamengo ainda teve uma chance lá de virar o jogo. Acho que o empate coube para os dois. Nova Iguaçu aí com 4 pontos, o Flamengo com 4 pontos, os dois brigando ali pela liderança, e valeu a pena porque eu sou Flamengo, gosto muito do Nova Iguaçu por ter trabalhado lá, e para mim tá de bom tamanho o empate. Volta Redonda 2, a Boa Vista 3, bom jogo do Boa Vista, bom jogo do Volta Redonda. Boa Vista dominou a maior parte do jogo, conseguiu ali fazer o 3-2, se perde ficaria complicado, porque seria a segunda derrota. Já o Volta Redonda dentro de casa não está sendo aquele Volta Redonda do ano passado ou dos anos anteriores, que a gente estava acostumado a ver o Volta Redonda dar trabalho no Campeonato Carioca. Começou muito mal esse ano e tem que acordar, porque senão vai brigar para não descer de divisão. Sampaio Corrêa 3, Vasco 3, muito bom jogo. Achei que o goleirão do Vasco ali, infelizmente, garoto novo também, falhou nas 3 situações, nos 3 gols do Sampaio Corrêa, mas o Sampaio Corrêa é um time muito bom, um time que pela primeira vez aí na primeira divisão do Campeonato Carioca. Conheço bem ali, que eles não estão jogando no estádio dele contra os times grandes. Eu não sei se vai jogar também contra os times pequenos, porque tem um estádiozinho dentro de uma fazenda. O dono o dono do Sampaio Corrêa tem uma fazenda, fez um campo, um estádio lá dentro para 1.000 pessoas, talvez 1.500 pessoas, mas é muito bem cuidado, muito bem. Há muito tempo que eu não vou lá, mas eu acredito que tem até agora um centro de treinamento, porque o espaço era muito grande. E ele disse na ocasião, em 2013 ou 2014, o que eu fui, nós fomos jogar lá, e ele disse na ocasião que ia fazer um centro de treinamento ali dentro. Sinceramente eu não sei, mas se tiver feito, muitos parabéns. Tem uma boa equipe, fez um bom jogo aí contra o Vasco, saiu aí vencendo por 2-0, mas aquela situação que eu falo, a molecada do Vasco está me surpreendendo bastante.
Bom aí pro treinador do Vasco observar, pro auxiliar observar, a comissão toda observar, porque vale a pena. O Pedrinho agora como presidente, eu tenho certeza que vai dar muita força para essa molecada se juntar ao time profissional, e o Vasco lá no Uruguai também ganhando com seu time titular. Vai voltar agora, se eu não me engano, o próximo jogo já joga contra o time titular, com o time titular, se eu não me engano é amanhã o jogo do Vasco. Então essa molecada do Vasco tem que colocar para jogar, tem que não pode esquecer essa molecada. A molecada deu o gás nesses 2 jogos aí do Vasco, fez bonito, então merece estar ali no elenco do Vasco e ser, claro, não só estar no elenco, como ser aproveitado também. Rapaziada, a gente vai falando do Campeonato Carioca, o campeonato é curto, poucos jogos, não é igual ao Campeonato Brasileiro, então o tempo vai ser um pouquinho mais curto, às vezes a gente vai fazer até um pouco mais longo, tá, para falar um pouco mais também. Deixa o campeonato seguir um pouco mais à frente para a gente conversar mais sobre os jogos, mais sobre os times, as organizações táticas, que nesse momento eu acho que a organização tática só tem o Flamengo, por ter o time já há 2 ou 3 anos jogando juntos. Dificilmente o Flamengo taticamente não vai estar bem, pode até jogar as camisas pro alto, que quem pegar vai saber o que tem que fazer, vai saber da maneira que tem que jogar. Já os outros times, o Vasco se recompondo, o Botafogo também, o Fluminense também, mesmo tendo perdido só um jogador, o Fluminense fez contratações aí, agora hoje trouxe Douglas Costa, bom jogador, mas eu acho que o Fluminense está precisando também de sangue novo, porque é a molecada mais nova. O Fluminense está contratando muitos jogadores acima dos 30 anos e chegar no Campeonato Carioca, jogar no Campeonato Carioca é uma coisa, jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores é outra totalmente diferente. Então o Fluminense tem que baixar aí a média de idade para tentar vencer aí os campeonatos, não ficar só nesse título da Libertadores. O Fluminense é grande, tem que brigar por títulos. Mesma coisa, o Vasco é grande, tem que brigar por títulos. O Botafogo tem que brigar por títulos, mas tem que contratar bons jogadores. Não adianta os bons jogadores saírem e as diretorias não contratarem jogadores do nível daqueles que saíram. Tem que contratar, tem que fazer bons jogos, tem que fazer um bom elenco, porque o campeonato é muito grande, os campeonatos são longos, o ano é longo, tem jogos de 3, 4 campeonatos de uma vez só durante o ano, então se não tiver elenco, fica para trás. Rapaziada, grande abraço, beijo no coração, fui!